Malaquias capítulo 3. Pronto, nós vamos lá no versículo 17 e no versículo 18, 17 e 18. Glória a Deus. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, ou tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Amém? Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vamos ler. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Palavra de salvação, oremos ao Senhor. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, a tua palavra que nos sustenta, a tua palavra que alimenta, a tua palavra que nos fortalece, a tua palavra que nos traz vida. Não é quem prega, mas é a tua palavra. Que a tua palavra possa calar em cada coração, Pai. Dai unção, Senhor, para quem ouve a tua palavra, até para ouvir a tua palavra, nós precisamos de unção. Quem fala, quem ouve, que cada um entenda, possa entender o que o Senhor quer com eles. Que eles saiam daqui sabendo que o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. O nosso Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, Deus grande. E às vezes a gente passa por algumas situações e parece que nosso Deus parece que diminuiu o tamanho. E na verdade Ele não diminuiu o tamanho. Ele não deixou de ser poderoso. Ele não deixou de ser grande. Ele não perdeu o controle. Ele sabe de tudo. Ele entende tudo. E Ele é maravilhoso. E Ele é um Deus amoroso. Um Deus que pode todas as coisas. E que realmente nos ama. E nos ama. Mas algumas vezes nas situações, até os hinos aí, eu estava louvando, eu glorificando a Deus, né? Às vezes parece que é o que acontece, né? Como que pegou um barco, aquela música lá nós cantamos, eu peguei um barco, entrei no mar, e não vejo mais nada, só Deus e eu agora. Uma vez eu fui fazer uma pescaria em alto mar. Quando eu cheguei, entrei no barco, nós pegamos o barco para pescar. Eu cheguei e falei, nossa, esse barco é muito grande. Tinha beliche dentro do barco, irmão. Tinha 8 beliches, se eu não me engano. Tinha o convés da frente. Até uma churrasqueira puseram lá. Eu falei, nossa, esse barco aí. Mas a hora que o barco entrou, que bateu as ondas, lá em Bertioga, que ele pegou o mar aberto, irmão, eu vi que aquilo lá era tão pequeno. Que o barco foi indo, e eu fui vendo a praia longe, de repente já não via mais a praia, mas eu via as montanhas, e de repente, nem as montanhas eu via, só via água azul para cá, água azul para lá, e a mente vem, se esse barco parar o motor, o que nós vamos fazer aqui? Você vê que aquele barco não é nada. E às vezes na nossa vida, irmão, a gente está levando a vida, é uma doença, um problema, uma dificuldade, e parece que Deus distanciou de nós. E hoje eu entendo que o barco só é a minha vida, e o oceano é a mão de Deus segurando aquele barco. É como fosse o barco, a minha vida, o meu problema, e o oceano como fosse a mão de Deus segurando. E parece que está sozinho. Como assim está sozinho? Nós cantamos também, não há ferrolho, não há doença, não há nada. Por mais que a gente está vivendo, não há nada. O poder de Deus, irmão. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa pedindo para mim orar em Sorocaba lá para uma pessoa, que eu já orei para ela. Ela está em síndrome do pânico.
Ela está passando assim, só sabe quem já passou por isso. O que é um síndrome do pânico, o que é a depressão, o que é. E ela está apavorada, pedindo para orar, para ir lá. Pedindo que o marido dela ligou para mim, conversou comigo e falou assim: estou até com vergonha, porque outra vez você orou. Ela ficou tão boa e nós, vamos falar assim, né? Queria só a cura, né? Mas não tem problema, a gente vai orar de novo, em nome de Jesus. Porque o poder não está em mim, o poder não está na minha oração, o poder está em Jesus. E às vezes você, quem está doente, se sente desafiado, mas também quem ora também se sente um desafio, irmão. Um dos maiores desafios da minha vida, um dia que nós fomos lá no hospital, acho que, não sei se é o Modelo ou Samaritano, do Sérgio lá, não sei qual que era, não lembro. Modelo, Hospital Modelo. A pessoa pediu para que a gente fosse orar, que o marido estava na UTI, e eu nunca tinha entrado numa UTI assim, irmão. E entrei com aquela roupa, aquelas coisas, máscara e o chapéuzinho na cabeça, e luva, aquele avental. E a enfermeira me acompanhou até a UTI. Quando eu cheguei dentro da UTI, eu comecei a olhar, e eu senti o espírito da morte ali. Um entubado para cá, outro com os olhos virados, outro, os médicos em cima de um, médico, aquele negócio que eu nunca tinha visto, me deu um negócio. E aí ele falou, a moça falou assim: ele está ali, que você vai orar. E eu cheguei, ele estava lá, e eu conversei com ele, orei para ele, irmão, orei com fé. E falei: Senhor, o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor tira da UTI. E ele falava assim: eu creio, eu creio, eu creio. E é gostoso de você orar, e a pessoa está falando: eu creio, porque ele sabia que ele ia morrer. Ou crê, ou se entrega. E eu orei, e quando eu saí, eu falei: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. E quando eu tirei aquela roupa, eu cheguei na recepção, a mulher com uma criança chegou para mim, que era a mulher dele e o filhinho dele, chegou para mim e falou assim: pastor, curou? Curou? Curou, pastor? E saiu da minha boca, e eu disse: curou! Curou! Curou sim. A mulher: glória a Deus, que meu marido vai, né, a criança, o menininho. A hora que eu subi no carro, o diabo falou bem assim para mim: eu quero ver quando você fizer o velório dele. Era da igreja de Sorocaba lá. Eu quero ver o que você vai falar. Irmão, aquele peso caiu nas minhas costas. Mas de repente eu lembrei eu falei assim: eu não pensei para falar para ela que curou, ela me surpreendeu com aquela pergunta e saiu da minha boca. E se saiu da minha boca, eu creio, não anulo, e curou Satanás. E não é que curou mesmo, irmão? Saiu de lá e teve uma vida normal. E às vezes, irmão, a gente passa por umas coisas, situações, e o problema é quando você deixa se abater. Você deixa se abater. Você não pode se abater. Você tem que levantar e acreditar e confiar em Deus. Porque nós lemos aqui: outra vez verei a diferença. Tem que haver uma diferença. Qual é a diferença? Daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Apesar que esse texto que começa falando, ele está falando: não devemos roubar a Deus, né? E da providência divina, né? Não devemos duvidar também da providência e da justiça de Deus, da providência e justiça de Deus. Mas eu uso esse texto que ele começa: e serão meus, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia eu farei senão para mim o que? Particular tesouro. Particular tesouro.
Pense um pouquinho, você que tem um anel bonito, um anel caro, você deixa em qualquer canto jogado? Você que tem uma joia, o que você faz quando você não quer usar? Uma bijuteria fina, você vai pôr numa caixinha e vai guardar. E ai se alguém pegar, mexer ali, ninguém usa, só, né? É seu. E aqui nós lemos aqui que Deus, Ele tem para com Ele, nossa vida, como um particular tesouro. Quer dizer, Ele cuida da sua vida, Ele cuida de você. Por mais que você não se sinta cuidada, você se sinta desanimada, mas saiba que isso é a sua alma querendo te enganar. É o inimigo que vem soprar nos seus ouvidos para falar que está ruim, para falar que não dá certo, para falar que a sua vida é uma porcaria. Desculpa a pressão, mas isso é mentira. O Satanás é mentiroso. Você tem vivido uma vida que Deus tem cuidado de você, porque se você parar um pouquinho e olhar de onde você saiu, de onde você está, daquilo que você não tinha e que hoje tem, você vai ver que é a mão de Deus. Sim ou não? É a mão de Deus. A família que nós temos, o lar que nós temos, a nossa casa que nós temos, podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, né? E aí vem diante de tudo isso, vem uma luta, a gente parece que esquece tudo aquilo que Deus já fez para nós. Não esqueça não, irmão. Não esqueça. Quando começar a apertar a situação, aprenda você colocar sua mente do que Deus já fez para mim. Aí você começa. Então esse problema é momentâneo. Se você já venceu tanto, não é que agora você não vai vencer. Você vai vencer. O maior problema, sabe onde está, irmão? Não é no diabo, está aqui, ó. Aqui dentro é uma guerra. A nossa cabeça é uma guerra. Você já viu assim de você acordar de manhã e assim, aí você não aconteceu nada com você. Você dormiu bem, mas acordou no avesso, parece. Aí se você parar e pensar, mas por que eu estou assim? Tem o café, tem leite para beber, tem o pão, tem uma casa, tem família. Se você parar para pensar, bem, você vai falar assim, por mais que eu sofri isso, ainda Deus é bom, Deus. Porque o inimigo, ele vai focar no negativo, irmão. E aí você começa a olhar o negativo, aquilo não presta. Às vezes, um exemplo, a pessoa vai, arruma um emprego, é um emprego que ele ganha um salário, paga a conta, aí parece o servo do Satanás, lá do inferno, para tirar a sua paz, e você já não começa a gostar mais do emprego. Mas na verdade não é o emprego, é uma pessoa que está acabando com a sua vida, uma pessoa que está tirando a sua paz. Aí, em vez de você orar para Deus, ter misericórdia daquela vida, se converter, você já fala, o emprego não presta, eu tenho que sair desse emprego, esse emprego não vale nada. E às vezes é ali que você vai crescer, é ali que Deus que abriu a porta, é ali que, porque irmãos, eu vou falar uma coisa, todas as bênçãos de Deus quando vem para a sua vida, sempre o inimigo vai levantar com um abortivo, tentar abortar aquilo que está sendo gerado na sua vida, aquilo que está sendo gerado na sua casa. Aí algo que está acontecendo, ele gera como fosse um abortivo, para você abrir sua boca e perder a sua bênção. Quem está entendendo? O povo de Israel saiu do Egito, sim ou não? Deus livra da morte de Faraó, sim ou não? Deus abre o mar para eles, e eles vão no deserto e ainda conseguem perder a terra prometida. O objetivo que eu quero do Egito, sair e ir para onde? Para a terra prometida. Eles saíram de escravo para ir numa terra que manava leite e mel. O que aconteceu no meio do caminho? Morreram no deserto, porque a murmuração foi grande.
Eles começaram a focar naquele deserto lá. E Deus dando maná, o pão do anjo, o pão do céu. Deus dando a nuvem. Deus colocando a coluna de fogo. Deus ali, a presença dele. Deus cuidando. E eles que começaram a focar lá no Egito. Lá no Egito tinha cebola, tinha pepino. Lá no Egito não tinha lugar para não ser enterrado. Começou a lembrar de onde Deus tirou. O que aconteceu? Perderam a terra prometida. Então, irmão, Deus tem construído na sua vida algo que talvez você não está entendendo, mas Ele está construindo. Às vezes a gente passa por alguns processos, nem eu entendo, nem você entende, e nem os filhos entendem, e ninguém entende, mas Deus entende. Deus não perdeu o controle. Confia em Deus. Outra vez verei a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Imagine o que eu tinha falado para aquela mulher na recepção do hospital. Não, curou. E eu tivesse no carro, aceitado o inimigo, trazendo aquela palavra que eu ia fazer um enterro, que eu me sentia até mal, porque não era de Deus, né? Aquele medo, aquela angústia, deu até angústia. Imagine, o homem, eu falei que curou, depois tem que fazer ou a gente é homem de Deus ou não é homem de Deus, ou você é uma mulher de Deus ou não é. Você tem que assumir: eu sou uma mulher de Deus, Deus cuida da minha vida. Satanás, sai da minha casa, sai da minha frente, sai do meu lar, eu não quero. Porque quando eu assumi, irmão, me trouxe uma paz, e aquela palavra liberada, que eu tinha liberado, eu fiquei na fé. E a fé traz o quê? Um milagre. Às vezes, irmão, está faltando você liberar a palavra e continuar na palavra de Deus. Não há ferrolho, não há doença, não há, nós cantamos ou não cantamos? Que possa impedir o quê? A mão de Deus para te ajudar. Às vezes a gente está sozinho mesmo em alguma situação. Como disse aquela música, de novo repito: entra no barco e você olha, é só você e Deus. Glória a Deus que é você só e Deus, porque o problema fosse você sozinha, você sozinho. Deus está com você. Não olha para o seu problema e acha que o seu problema é grande. Grande é Deus, poderoso é Deus para fazer infinitamente mais o que Ele quer na sua vida. Quem entendeu a palavra? Outra vez verei a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. A pergunta é: você tem servido a Deus? Amém. Sim, você está aqui servindo a Deus. A pergunta não é quem é santo e quem não é santo. A pergunta é aquele que serve a Deus. Do nosso jeitinho, nós estamos servindo a Deus. Então vai haver diferença. Aguarda, vem boa notícia por aí, em nome de Jesus. Amém?